E cada um de nós busca o alimento espiritual que nos corresponde no nível em que nós nos encontramos. Por exemplo, uma abelha, ela suga a flor, um abutre busca pelos despojos, e nós buscamos por emoções. Só que nesse campo de emoções, ou no campo das emoções, existem vários níveis. Quando nós sofremos, mas não buscamos outras fontes, senão de sofrimento e de pessimismo, nós mesmos nos aprisionamos em nuvens escuras. Alimentamos a nossa mente com esse tipo de emoção. Então, podemos encontrar pessoas que sofrem quando chove e sofrem quando não chove. Sofre quando faz sol, sofre quando não faz sol. Sofre quando faz frio e sofre quando faz calor. Ou sofre quando tem trabalho e sofre quando não tem trabalho. Só que tudo isso, ou se tudo isso é sofrimento, ela é construção da nossa mente. Somos nós que criamos esse sofrimento. Então os problemas não estão do lado de fora, os problemas estão dentro de nós. E às vezes nós falamos que levamos uma vida muito dura, estudamos de forma muito dura, trabalhamos de forma muito dura, fazemos tudo de forma muito dura. Mas por que levar essa vida dessa forma dura, ao invés de levar uma vida mais alegre? Ao invés de estudar de forma dura, estudar de forma alegre. Ao invés de trabalhar de uma forma dura, trabalhar de uma forma mais amorosa. Então podemos fazer as coisas de forma mais leve, de forma mais suave. Um exemplo disso é quando nós estamos estressados e ansiosos, o nosso cérebro e o nosso corpo não funcionam da melhor maneira que deveriam funcionar. Só que quando nós estamos passando por um estado de experiência mais agradável, com a mente mais serena, o nosso cérebro e o nosso corpo não funcionam da melhor maneira possível. Então tudo isso ele é baseado na forma de como nós lidamos com o ambiente, como nós lidamos com as coisas que acontecem à nossa volta. Então o que realmente nós desejamos para nós? Uma saúde emocional? Ou estamos buscando estresse e ansiedade? E tem até algumas pessoas mais irônicas que buscam o sarcasmo como fonte de alimento para suas emoções. E tem alguns tipos de temperamentos mais doentios que absorvem tóxicos mentais, e tem quem prefere nutrir tristeza, isolamento, revolta, conflitos, aflições. Só que aí, nesse caso, essas pessoas estão buscando mais o veneno do que o próprio remédio. Focam mais no negativo do que no positivo. É como colocar mais lenha na fogueira. Só que esse tipo de alimento não nos satisfaz. E também não satisfaz o nosso corpo, porque eles têm um alcance limitado. E nós somos agentes promotores da paz ou estamos sendo agentes promotores do caos e da doença? Que eu vou dar um exemplo de um jogador de futebol norte-irlandês chamado George Best. Essa informação nós encontramos até no Wikipedia. Então ele foi um jogador de futebol muito famoso lá na Irlanda e também na Inglaterra. Ele teve sucesso dos seus 17 anos até os 26 anos de idade. E ele disse uma frase interessante, ele falou assim: se eu quisesse, eu seria melhor que o Pelé. Só que aos 37 anos ele se sentia frustrado porque não conseguia mais ter a mesma performance que tinha antes. E foi um dos grandes jogadores da história do futebol que nunca jogou uma Copa do Mundo. Que em 2002 ele fez um transplante do fígado que foi destruído pela cirrose. Só que ele voltou a beber no ano seguinte. Com a fama dele, ele tinha carros esportivos, saía com celebridades, modelos, vivia na boemia e nos excessos. Então por isso que em 2002 ele teve que fazer esse transplante do fígado que foi destruído pela cirrose. Então ele conseguiu fazer o transplante do fígado, mas no ano seguinte ele voltou a beber de novo. Em 2005 ele foi internado às pressas num hospital com problemas nos rins. E ele passou seus últimos dias lá no hospital, ao lado da família e de um amigo. E aos pés da cama, lá no hospital, tinha uma carta desejando o melhor para ele, com a seguinte assinatura: do segundo melhor jogador de todos os tempos, Pelé. E aí, Best, esse jogador de futebol Best, ele disse que aquele foi o último brinde da vida dele. Só que ainda no dia 20 de novembro
ele fez seu último gesto de nobreza. Ele se deixou fotografar naquele estado lamentável no quarto de hospital. E ele disse assim: não morra como eu, ou seja, não viva como eu vivi. Então ele morreu com 59 anos de idade. Então o problema não é a morte em si, e sim a maneira como se viveu a vida. Então quando nós nos entediamos de tudo isso e vendo que esses tipos de alimentos não satisfazem ao nosso metafísico ou à nossa alma, nós ficamos inquietos, incomodados e buscamos o alimento da luz, da sabedoria, para aprender a semear o bem. Então há casos onde as pessoas chegam no final da vida e despertam para os verdadeiros valores da vida. E o mesmo ocorre também com pessoas que passam por problemas graves de saúde, despertam para esses valores da vida e quando conseguem superar esses problemas de saúde, modificam completamente seu modo de viver, se tornando pessoas mais altruístas, mais preocupadas com o outro.